Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, iniciei a história de como foi importante a presença de Monteverdi em Veneza. Comentei sobre a sua obra Il Combattimento de Tancredi e Clorinda e sobre a introdução de novos recursos musicais que seriam extremamente importantes para a ópera. Hoje vou continuar nossa história e falar para vocês sobre Il Ritorno di Ulisse in Patria, a primeira ópera que Monteverdi escreveu para um público pagante de ópera. Vamos nessa? A partir de 1637, quando os teatros públicos de ópera tomaram conta de Veneza, Monteverdi, então com 70 anos, já era um expoente musical e mestre de capela da Basílica de São Marcos. Porém, ao invés de considerar-se realizado, não se retirou do cenário e escreveu mais 3 óperas, das quais apenas 2 sobreviveram: Il Ritorno di Ulisse in Patria e L'Incoronazione di Popea. Hoje vou falar sobre a primeira delas, Il Ritorno di Ulisse in Patria, composta em 1640 para o teatro San Giovanni e Paolo em Veneza, sob um libreto baseado na Odisseia de Homero. Nela, Monteverdi inovou completamente, dando um tratamento completamente diferente às figuras mitológicas da ópera. Transformou personagens mitológicos em seres humanos reais e complexos, dando ênfase às emoções humanas. Sua partitura também sofreu modificações significativas. Diferentemente de L'Orfeu, onde a orquestra era enorme, em Il Ritorno di Ulisse in Patria, o compositor, para satisfazer as demandas econômicas dos empresários, utilizou um efetivo instrumental reduzido e também reduziu o papel do coro. Porém, claro, manteve a qualidade da composição. Afinal, Monteverdi era um gênio musical, além de possuir uma grande capacidade inovadora. O libreto escrito por Giacomo Badoaro, com um prólogo e 5 atos, é brilhante. O drama é desenvolvido de forma clara e o desenho dos personagens principais e secundários é bem equilibrado. Há um contraste cuidadosamente estudado entre as cenas de ação e as pausas para reflexão. Deuses e deusas estão presentes, não como meras abstrações intelectuais ou artifícios literários. Eles personificam os impulsos arquetípicos do ser humano, tornando-se indispensáveis à história. No prólogo, a fragilidade humana fala do medo que sente, do tempo, da fortuna e do amor, e sua inevitável submissão a essas 3 divindades que não demonstram nenhuma piedade pelos mortais. A história conta como a constância e a virtude são finalmente recompensadas e como a traição e a maldade são superadas. Ulisses, rei de Ítaca, finalmente retorna ao seu reino, 20 anos depois de sua longa viagem para as guerras troianas. Descobre que um trio vil de pretendentes está pressionando sua esposa Penélope para que se case com um deles. Com a ajuda dos deuses, do seu filho Telêmaco e seu fiel amigo Eumete, Ulisses, disfarçado como um velho, vence os pretendentes numa prova imposta por sua esposa. Ao revelar sua identidade para Penélope, ela não acredita estar à frente de seu marido. Somente quando Ulisses descreve o desenho de uma tapeçaria que ficava na cabeceira da cama dos dois e fala sobre um sinal que tem no corpo, é que Penélope se convence e juntos festejam a felicidade. Il Ritorno di Ulisse in Patria explorou todos os ingredientes que iriam se tornar característicos da ópera veneziana. Prólogo em tom moralizador, a mistura de personagens cômicos e sérios e as cenas de efeito com aparições de deuses e combates. Apresentou também resquícios do drama per música da corte. São eles o tema mitológico,
a supremacia dos deuses e a presença de Ulisses, um herói quase sobre-humano como foi Orfeu. E o retorno de Ulisses em pátria foi apresentada a algumas cidades italianas após ter sido apresentada em Veneza. Acredita-se que também tenha sido apresentada em Viena no final do século XVII, permanecendo no ostracismo desde então. Em 1881, um manuscrito seu foi encontrado na Biblioteca Estatal de Viena. E, em 1922, uma partitura sua foi publicada, porém com autenticidade duvidosa. O trabalho foi finalmente reconhecido como de Monteverdi nos anos 50. E somente no início dos anos 70, após as apresentações em Viena e Glyndebourg, a ópera se tornou conhecida e famosa em todo o mundo, passando a ser apresentada em várias casas de ópera. Vamos ouvir um trechinho da explosão melódica de Penélope. Feliz ao ter reconhecido seu marido Ulisses, ela havia se apresentado de forma austera e em estilo recitativo durante toda a ópera. Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir o exemplo na íntegra. Deixarei também um outro link com a ópera integral legendada em espanhol. Lenôs e Gené e Lavínia, de 1641, foi a segunda ópera de Monteverdi para o público de Veneza, mas infelizmente sua partitura foi perdida. A terceira, L'Incoronazione di Poppaea, de 1643, foi a sua terceira e última ópera. Uma grande obra-prima. Mas você já sabe, não é? Nosso tempo é curto. E L'Incoronazione di Poppaea vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre a primeira ópera que Monteverdi escreveu para o público veneziano, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e, claro, deixe um comentário para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!